Neste curso, a Feminismos Plurais se junta ao YouTube em uma parceria especial para oferecer o curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente. E fica também aqui o meu agradecimento à Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, a ABRAGE, pelo apoio institucional. Idealizado por mim, o curso apresenta a proposta do jornalismo contra-hegemônico, sua história, seus pressupostos epistemológicos e seus desafios para o futuro. Olá, eu sou Jamila Ribeiro, mestre em Filosofia Política pela Universidade Federal de São Paulo, coordenadora da coleção de livros Feminismos Plurais e autora dos livros Lugar de Fala, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, Pequeno Manual Antirracista e Cartas para Minha Avó. Essa é a quarta aula do curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente, um espaço de aprendizado que eu criei para falar sobre práticas de jornalismo contra-hegemônico na nossa sociedade. A ideia desse curso é promover e incentivar iniciativas e práticas de jornalismo que sejam contra a hegemonia, isto é, contra as forças que detêm o poder econômico e político da sociedade e que usam esses poderes para gerar silenciamentos sobre grupos marginalizados, levando à exclusão de populações marginalizadas, como as pessoas negras, as mulheres, as pessoas LGBTs, as populações indígenas e os povos e lideranças de axé. Na segunda aula desse curso, que você pode conferir aqui no canal, eu falei sobre a relação entre hegemonia e jornalismo, e também sobre elementos que auxiliam na construção de um jornalismo contra-hegemônico. E nesse vídeo estou aqui para falar de jornalismo e teoria feminista negra. Quem marcam presença aqui nessa aula são as professoras da plataforma Feminismos Plurais, Juliana Borges e Marjorie Chaves. Logo mais, elas vão contribuir aqui para o debate. E para a gente falar de teoria feminista negra, eu queria começar pelo trabalho de uma das nossas grandes autoras, a grandiosa Lélia Gonzalez. Ela traz questões importantes para a comunicação em toda a sua obra, mas eu destaco um dos artigos, que é o racismo e sexismo na cultura brasileira. Logo no início do texto, Lélia Gonzalez alerta para a representação das mulheres negras, o modo como essas mulheres são representadas e a interpretação sobre racismo e sexismo na nossa sociedade. Ela também é certeira quando explica que o mito da democracia racial favorece a reprodução de estereótipos ligados à representação da mulher negra e especialmente os ligados à noção de mulata, trabalhadora doméstica e mãe preta. Essas noções se relacionam com o espaço determinado às mulheres negras na organização social brasileira e na divisão sexual do trabalho. Ela observa que, mesmo que as mudanças no mercado de trabalho levem essas mulheres a uma posição de superação das desigualdades, isso não impede que os estereótipos sejam reavivados pela representação. Ela também chama atenção para a responsabilidade das pessoas brancas na reprodução das desigualdades, uma vez que, mesmo inconscientemente, elas podem colaborar para manter tudo como está. Nesse ponto, eu chamo atenção para o quanto a obra de Lélia Gonzalez é crítica aos espetáculos midiáticos que reservam datas de celebração para o povo negro, enquanto no cotidiano a opressão se mantém. É papel do jornalismo romper com a ideia de, por exemplo, só pautar a população negra no mês de novembro. Digo isso porque, embora seja um avanço o reconhecimento do Dia da Consciência Negra, e é importante a gente dizer do trabalho do poeta Oliveira Silveira, que foi o grande pesquisador sobre essa data, as fontes negras e o ativismo negro trabalham por mudanças durante todo o ano e não só neste período. Muitas vezes o que observamos é que eles só são chamados a falar e tematizar o racismo nessa época. Outro problema é que muitas vezes nem sequer são chamados para falar de outro tema que não o racismo, como se não tivessem contribuições para suas áreas de atuação, como se não pudessem gerar outras pautas. Eu também queria chamar a atenção para os estereótipos que Lélia Gonzalez identifica. Eles são marcações sociais que se repetem na vida das mulheres negras. E por muitos anos, essa delimitação de ocupação também se reproduzia no entretenimento, como as telenovelas. Como contribuição também para esse tema, eu gostaria de falar da solidão institucional das mulheres negras,
porque a pouca representação dessas mulheres ou uma representação baseada em estereótipos leva a uma solidão dessas mulheres. Ou geralmente elas são únicas dentro daqueles espaços, ou quando elas estão ocupando aqueles espaços, elas sequer são vistas. Então é muito importante essa discussão. Tem um artigo na Folha de São Paulo chamado A Solidão Institucional, em que eu reflito sobre esses temas, o quanto que é importante olhar para essas mulheres por uma perspectiva de humanização. Porque geralmente elas são as tias do café, as tias da limpeza, pegando os exemplos que Lélia Gonzalez nos traz, em racismo e sexismo na cultura brasileira, quando reflete sobre o papel da mãe preta e da trabalhadora doméstica. E como no Brasil essa ideia ela é tão naturalizada, né, da tia do café, a tia da limpeza, mulheres que não têm nomes. As pessoas sabem que elas estão ali naqueles espaços, que elas moram muito longe, mas não sabem aonde. E não chamar alguém pelo nome, como nós mostramos ali na aula falando de Cláudia Ferreira, que foi tratada como arrastada, não chamar alguém pelo nome é o primeiro passo para a desumanização. Então essas tias do café, tias da limpeza, elas têm nome, elas têm história, elas estão nesses lugares de subalternização na sociedade por conta das opressões estruturais, mas elas não são só isso, não é isso que as representa como seres humanos. São as tias do café, mas podem ser lideranças comunitárias nos seus territórios, elas podem ser grandes referências nos seus espaços religiosos, elas podem ser muito mais além do que isso. E não olhar para isso, fixá-las nesse lugar, é mantê-las numa invisibilidade que leva à solidão institucional, porque elas sequer são vistas como pessoas. E, por um outro lado, as exceções das mulheres negras, que são pouquíssimas em alguns espaços de poder ou em alguns espaços de privilégio hoje no Brasil, elas são únicas. E quando olham ao redor, não enxergam pessoas como elas nesses espaços. Isso também é sofrer de solidão institucional. Então, acho que é muito importante essa discussão no jornalismo, para que, ao se contar a história de mulheres que vêm desses lugares sociais, das tias do café, das trabalhadoras domésticas, que elas não sejam fixadas num lugar de desumanização, mas sim como sujeitos que têm histórias, que têm trabalhos e que contribuem, né, para os seus territórios, para a sua comunidade e para a sua família. E ao se procurar fontes para falar de diversos temas no Brasil, que também se procurem essas mulheres para falar de temas diversos, de temas que também atravessam as suas realidades, mas que elas também possam ser vistas para além de discutir essas questões em datas específicas. Agora a gente vai para a pergunta da professora Juliana Borges. Olá, oi Djamila, oi pessoal todo que está acompanhando esse curso. Meu nome é Juliana Borges, eu sou escritora, sou autora do segundo livro da coleção Feminismos Plurais, que é coordenada e idealizada pela Djamila. Sou pesquisadora também de relações raciais, estudos da violência e política criminal. Esse curso eu acho que é incrível, super importante a gente justamente evidenciar que a formulação de teóricas feministas negras são formulações que podem nos ajudar em todas as áreas da nossa vida, né? Principalmente o jornalismo. E não à toa essas mulheres, né, essas feministas negras, sempre que estão analisando a sociedade, elas têm sempre um capítulo ali reservado para pensar a comunicação e a mídia, né? Então acho que faz todo sentido um curso como esse, e a minha pergunta vai de encontro a isso, né? Hoje a gente tem um jornalismo e uma mídia que acaba reforçando, né, reproduzindo e reforçando estereótipos e imagens de controle sobre mulheres negras e sobre a população negra em geral. Então eu queria que você desenvolvesse isso, Djamila, e falasse um pouco, comentasse um pouco como o pensamento dessas teóricas pode nos ajudar a pensar, e o que seria pensar uma comunicação que, em vez de reforçar esses estereótipos sobre a população negra, promovesse a diversidade e promovesse também a necessidade do acesso, né, da expansão e do acesso aos direitos para a população negra e para a construção de uma sociedade com equidade. Muito obrigada pela sua pergunta, professora Juliana Borges, porque essa pergunta nos faz lembrar do conceito de hegemonia que nós discutimos na aula 2. Para grupos políticos e econômicos hegemônicos, a mulher negra deve se limitar a ocupar os espaços que Lélia Gonzalez conceituou como mãe preta, trabalhadora doméstica ou a mulata. Esses símbolos
se proliferam na cultura e muitas vezes aparecem no entretenimento com uma naturalidade assustadora. É o caso de diversas telenovelas e filmes nacionais que insistem nessa representação. Nas raras vezes em que a protagonista é uma mulher negra, ela também com frequência é hipersexualizada. Os personagens negros parecem também ser criados somente para expor casos de racismo e violência. As crianças negras são retratadas como vulneráveis, sem qualquer apoio de pais e de mães. Aliás, vale lembrar aqui o papel também da publicidade, como nos alerta o professor Osmar Teixeira Gaspar. Há alguns anos, um comercial de TV que tinha uma família negra sofreu ataques, gerando um relevante debate. A população LGBT enfrentou situações semelhantes quando comerciais mostraram ou sugeriram cenas de beijos entre casais gays e lésbicos. Infelizmente, no jornalismo, há pouco espaço para o debate sobre a produção publicitária. Mesmo quando o comercial vira assunto de polícia, como nesses casos de racismo e LGBTfobia, a imprensa não aprofunda o debate sobre as relações entre o discurso midiático e os discursos de ódio. Mas o fato é que o jornalismo deve estar atento para não reproduzir essas noções tão bem apontadas por Lélia, que são sedimentadas no imaginário colonial. Falando em representação, eu queria trazer o olhar de Bell Hooks, pois ela indica que a falta de liberdade e a condição social que marcam a vida de mulheres não podem ser invisibilizadas em discursos homogêneos, expressos em tentativas de igualar opressões. O silenciamento de vários grupos fortalece o discurso hegemônico, branco e burguês, e também o normativo. A falta de privilégios de raça, classe e gênero, que marca a vida das mulheres negras, molda outra consciência e, como consequência, produz pontos de vistas que são essenciais e valiosos para a evolução da teoria feminista. Sobre isso, é importante ler o trabalho de Patricia Hill Collins, quando ela cunha o conceito de Standpoint Theory, do ponto de vista feminista, e Luísa Bairros, no Brasil, em Nossos Feminismos Revisitados, vai refletir sobre essa teoria do ponto de vista feminista. O jornalismo se beneficia disso enormemente, pois ele é tradicionalmente local de dissenso. Aliás, eu também queria trazer aqui a contribuição de Kimberlé Crenshaw, que cunha o conceito de interseccionalidade em 1989, que é uma autora muito importante, apesar de, como nos ensina também Carla Cotirene no seu livro Interseccionalidade, Lélia Gonzalez já estava discutindo sobre esse conceito também na década de 80, o entrecruzamento, né, do sistema capitalista com racista e o de gênero, mas vamos citar aqui Kimberlé Crenshaw, que ela utiliza uma ótima imagem para falar de interseccionalidade. Ela diz que a intersecção é como uma avenida em que vários caminhos se encontram e onde cada bifurcação representa uma opressão diferente para as mulheres. A autora ilustra, como exemplo, o caso do processo que um grupo de mulheres negras moveu contra uma grande montadora de carros, alegando que a empresa discriminava mulheres negras, uma vez que elas não eram contratadas. O processo não foi adiante, pois havia mulheres brancas que trabalhavam nos escritórios e homens negros que trabalhavam no chão de fábrica, na montagem dos carros, de modo que a queixa das mulheres negras não foi acolhida. Para Crenshaw, esse é um bom exemplo de como o conceito de interseccionalidade é importante para reparar a discriminação. Isso porque a discriminação atinge diferentes mulheres de formas diferentes. Mulheres que estão na base da sociedade são as mais atingidas por estruturas de raça e gênero e geralmente são alvo do que a autora chama de discriminação mista ou composta, que combina a discriminação contra mulheres de grupos específicos. Há ainda a subordinação estrutural, que sujeita mulheres por questões de gênero, classe, localização e raça. O legado de Crenshaw para a teoria feminista negra é apontar didaticamente, através da análise do funcionamento do sistema legal e da observação da adoção de políticas públicas, ou seja, por indicadores oficiais e tangíveis,
que há uma prática de direitos humanos que ignora a diferença na violação entre mulheres e homens e também entre mulheres de grupos raciais diferentes. Nesse contexto, o desafio da interseccionalidade é propor mudanças exitosas no tratamento dado a homens e mulheres de grupos diversos, ricas ou pobres, evitando que a solução se aplique sempre apenas a uma discriminação, seja de gênero, a de raça ou a de classe. Ou seja, refutando essa universalidade da categoria raça ou a universalidade da categoria gênero. E ela ainda salienta que a idade ou o etarismo, assim como deficiências, são interseccionalidades que devem ser alvo de políticas de igualdade. E é nesse ponto que eu trago o trabalho brilhante da escritora Carla Cotirene, autora de Interseccionalidade, que é o quinto título da coleção Feminismos Plurais, um livro muito importante para a gente refletir sobre esse tema, porque Carla ela vai trazer, obviamente, as contribuições das autoras que estão localizadas no norte global, nos Estados Unidos, mas Carla vai dar ênfase à contribuição das autoras do sul do mundo, como Lélia Gonzalez, como pioneiras na articulação do pensamento sobre interseccionalidade. Isso é muito importante, da valorização dessas autoras que estão pensando, no nosso caso aqui no Brasil, né, em português brasileiro, e que por isso muitas vezes ficam fora do debate internacional. Carla fala o quanto que a política de tradução também é uma política colonial, uma vez que essas autoras são pouco traduzidas na Europa ou nos Estados Unidos. Justamente por isso que essa referência que Carla Cotirene e as referências que ela traz nesse livro são muito importantes para a gente pensar sobre interseccionalidade. Então a Cotirene alerta para a pouca valorização dada a pensadoras negras marginalizadas dentro da teoria feminista e até mesmo entre as pensadoras negras. Ela enfatiza o papel das mulheres negras que pensam as geografias locais e que vivem as suas marginalizações a partir de outras vivências. Elas são, nas palavras de Cotirene, mulheres localizadas em avenidas longe da cisgeneridade branca heteropatriarcal. São mulheres de cor, lésbicas, terceiromundistas, interceptadas pelos trânsitos das diferenciações, sempre dispostos a incluir identidades e subjetividades complexificadas desde a colonização até a colonialidade. Fim de citação. A Cotirene nos coloca para pensar a partir da produção dessas pensadoras negras, fazendo um alerta sobre os reflexos no dia a dia desse pensamento. Assim, ela ilumina a urgência de modificações nas leis de direitos sexuais e reprodutivos, por exemplo. Ela também denuncia a continuidade do risco à vida das mulheres que são submetidas a aborto clandestino e violência obstétrica, e escancara como a subrepresentação política das mulheres negras e o discurso de ódio, no nosso caso, podem terminar em tragédia e assassinato, como na morte da vereadora Marielle Franco. É o risco do que a Cotirene chama de Avenida da Morte e centralidade da encruzilhada que é lugar de decisão nos caminhos das mulheres negras. E eu continuo falando de pensamento de mulheres negras brasileiras, agora a partir de Sueli Carneiro. Teórica e ativista, que é uma das grandes inspirações para o feminismo, Sueli se dedicou a pensar a comunicação em vários âmbitos. E com relação ao jornalismo, a contribuição de Sueli é decisiva. E eu vou mostrar agora para vocês o porquê. Em um célebre artigo chamado Mulheres em Movimento, Carneiro aponta a importância da mídia na formação de consensos e hegemonias. Destacando como a mídia atua como agente, ele reconhece que o jornalismo reproduz e cristaliza a naturalização do racismo e do sexismo. E alerta para o perigo dos estigmas e estereótipos que impactam na afirmação da identidade racial e no valor social da população negra, especialmente das mulheres negras. Sueli Carneiro nos ensina que a mídia reproduz e impõe modos de ser e imagens sobre as mulheres negras, que merecem questionamento e rejeição. E não bastam apenas mudanças superficiais. As alterações devem ser mais profundas, através de ações que retirem as mulheres negras dos lugares de subalternidade no ambiente de trabalho, na política e não apenas nas telenovelas.
As mídias, é que eu incluo as redes sociais e o jornalismo, são ferramentas de empoderamento e ajudam na criação de um novo imaginário simbólico sobre as mulheres negras, que são a força de trabalho no Brasil. Sobre isso, abro um parênteses no livro Mídias, Concessão e Exclusão, o professor Osmar Teixeira Gaspar, citando Barthes, vai falar de signos de vitória, o quanto que a população negra no Brasil é representada pelos signos de derrota, aqui nesse caso especificamente as mulheres negras, e o quanto que isso contribui para um imaginário negativo em relação a essas mulheres. A partir disso, Sueli criou um instituto, que é o GLE10, o Instituto da Mulher Negra de São Paulo, em 1980, que fornece subsídios para políticas públicas e que tem um braço midiático que com certeza vocês devem conhecer, que é o portal GLE10. Aliás, importante, digno de nota dizer que o GLE10 foi a primeira organização no Brasil a criar um site, um portal de notícias, né, que é o portal do GLE10. Ali é uma memória do pensamento e ativismo negro. Quando a mídia hegemônica rejeitava a discussão racial, era o GLE10 que fortalecia novas narrativas e o pensamento dissidente. A experiência de Sueli Carneiro, que continua nos brindando com seu pensamento e comprometimento, nos mostra que é preciso criar espaços contra-hegemônicos e que a imprensa é essencial para esse processo. Agora eu chamo aqui a professora Marjorie Chaves, professora da plataforma Feminismos Plurais, para pensar aqui conosco. Olá, eu sou Marjorie Chaves, ativista feminista negra, historiadora, educadora popular em saúde e professora da plataforma Feminismos Plurais. Venho saudar a pensadora negra Djamila Ribeiro, idealizadora desta, que é a maior plataforma antissexista e antirracista do Brasil, e também parabenizá-la pelo lançamento do curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente. Esse que é um ano especial, ano das eleições, é preciso que profissionais da imprensa e comunicadoras estejam munidos de recursos, de argumentos, para tratar de temas políticos muito importantes para a eleição de um candidato e de uma candidata. E eu estou falando de temas sensíveis, como são os direitos humanos, e como podemos pautá-los de uma forma responsável, de uma forma abrangente e que chegue, de fato, às pessoas interessadas por esse tema. E das pessoas também que estão aí buscando referenciais para eleger, para votar em um candidato ou uma candidata. Então eu lanço uma questão para a professora Djamila, que trata de como o jornalismo ele pode contribuir no combate à violência racial contra mulheres negras, especialmente nas redes sociais. A gente tem percebido, através de pesquisas, através de denúncias, de diferentes recursos, que mulheres negras são os maiores alvos da violência racial e da discriminação na internet, e em diferentes meios de comunicação. Como que o jornalismo, como que jornalistas e comunicadores podem contribuir no enfrentamento desse tipo de violência? Muito obrigada, Marjorie, pela sua pergunta. As redações ainda são muito brancas e masculinas. Isso precisa mudar e a mudança precisa ser interseccional, ou seja, em níveis que abarquem diferentes experiências entre as mulheres negras, sobretudo as mais marginalizadas. Não só em relação às mulheres negras, mas também em relação a mulheres indígenas, homens negros, uma vez que também fazem parte de grupos que são marginalizados no nosso país. Além da mudança nas redações, as vozes de mulheres negras devem ser incorporadas nas colunas, nos artigos de opinião, na área econômica e no comentário de cultura e entretenimento. O feminismo negro segue produzindo pensamento para o qual o jornalismo deve olhar com muita atenção. Notemos, por exemplo, a teoria da escritora Letícia Nascimento. Ela lançou pela coleção Feminismos Plurais um livro em que teoriza sobre o transfeminismo. Foi o 10º título da coleção. Em sua obra, ela propõe um conceito importante que é o de transfeminicídios
em que fala especificamente de crimes voltados às mulheres trans e travestis. Eles seriam epistemologicamente diferentes dos cisfeminicídios, porque atingem mulheres que estão fora do padrão normativo. É uma indicação de recorte super interessante para uma reportagem e até para uma jornalista questionar se os dados de transfeminicídios estão sendo satisfatoriamente investigados pelas autoridades, uma vez que o Brasil é o campeão em assassinatos de pessoas trans e travestis. Nascimento é uma pensadora que instiga o jornalismo a produzir narrativas contra-hegemônicas, que é justamente o enfoque do nosso curso. Veja como é super importante a gente ouvir vozes como a dela e espalhar seu pensamento. Nesse vídeo a gente viu como a teoria feminista negra possibilita diversos ganhos para o jornalismo, contribuindo para que ele seja mais plural e atento. Discutimos como as teóricas feministas negras pensam o jornalismo e de que forma elas nos ajudam a produzir narrativas contra-hegemônicas. Lélia Gonzalez alerta para a reprodução de papéis subalternos nas narrativas. Kimberly Crenshaw olha para a interseccionalidade que comprova as diferentes opressões que cercam a liberdade e retiram direitos, mesmo entre as mulheres. Carla Cotirene nos ajuda a pensar o papel da imprensa como fonte de informação para a cobrança da aplicação de políticas públicas. E Sueli Carneiro orienta para a necessidade de usarmos a imprensa como espaço de produção de novas narrativas, assim como inspira a criação de veículos contra-hegemônicos, onde tenhamos poder de decisão e sejamos protagonistas. Importante também notar o trabalho de Sueli Carneiro em relação à sua tese de doutorado, em que ela vai discutir o epistemicídio, que seria o assassinato, o apagamento das produções intelectuais de pessoas negras. O epistemicídio é uma discussão muito importante para a gente também fazer quando se discute jornalismo, porque a gente precisa refletir quais são os autores e autoras que nós estamos estudando na faculdade de jornalismo. Quais são as bibliografias que estão sendo apresentadas como fundamentais para os nossos estudantes e as nossas estudantes. Então, no conceito de epistemicídio, que foi cunhado pelo intelectual português Boaventura Sousa Santos e que Sueli Carneiro fundamenta a nossa tese de doutorado, é fundamental para a gente refletir quais são as epistemologias que nós estamos construindo ou legitimando. Porque se essas epistemologias criam visões de mundo, a gente tem que discutir quais visões de mundo que estão sendo criadas. Então, pensar esse conceito que Sueli Carneiro nos traz na sua tese de doutorado é muito importante, porque ela diz que o epistemicídio fere de morte a nossa racionalidade, uma vez que parece que pessoas negras não produzem intelectualmente, uma vez que as produções hegemônicas desumanizam essas pessoas, e quando nós estamos discutindo jornalismo, nós precisamos fundamentalmente discutir epistemicídio, que é mais uma contribuição fundamental de Sueli Carneiro para a gente refletir. É muita força reunida, né? No próximo vídeo eu falo de lugares de fala e como esse conceito tão relevante no debate público serve também para a construção do jornalismo contra-hegemônico. Mas antes de seguir assistindo a essa série de aulas que compõem o curso Jornalismo Contra-Hegemônico, Reflexões para um Novo Presente, aproveita para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para quem também pode produzir novas narrativas. Vamos juntas construir alternativas. Até a próxima aula.